Você já se pegou imaginando como seria sua vida se em apenas 6 meses pudesse transformar completamente sua realidade financeira? Talvez você esteja cansado de lutar todos os dias, trabalhando arduamente, mas nunca alcançando a liberdade que tanto deseja. A verdade é que muitos de nós fomos condicionados a pensar de forma limitada, presos em uma mentalidade que nos impede de prosperar. Enquanto alguns acreditam que a riqueza é um privilégio para poucos, a diferença entre a mentalidade rica e a mentalidade pobre não está apenas em quanto dinheiro você ganha, mas em como você pensa e age. Se você já se sentiu preso em um ciclo de escassez, onde as oportunidades parecem fugir de suas mãos, saiba que você não está sozinho. A boa notícia é que existe um caminho para sair dessa situação. Neste vídeo, vou te mostrar como é possível conquistar a riqueza em 6 meses, mudando a maneira como você enxerga o dinheiro. E mais importante, mudando a forma como você enxerga a si mesmo. Prepare-se para descobrir como romper com as crenças que te limitam e dar os primeiros passos rumo à vida de abundância que você merece. A ideia mais antiga de sucesso era frequentar a escola, conseguir um emprego estável e investir no mercado de ações por um longo período. Mas pense bem, por que guardar dinheiro quando estão imprimindo trilhões de dólares? A diferença entre os mais ricos e os outros 99% é enorme. Não se trata só de juntar dinheiro. É importante olhar para o quadro geral, entender como a economia funciona. Então, o que fazer? Dentro de nós, existe uma parte pobre. Ainda há uma parte pobre em mim. Também existe uma parte de classe média, e as pessoas de classe média procuram segurança. Elas querem um salário fixo e benefícios. E há a parte rica, e todas essas partes estão dentro de nós. Mas isso não é ensinado. Ensinam você a frequentar a escola, conseguir um emprego e receber um salário. Ninguém ensina como ficar rico. Se você leu Pai Rico, Pai Pobre, sabe que meu pai rico não me pagava. Ele dizia que o salário era uma das coisas mais prejudiciais que você podia ter na vida. Ele dizia, no momento em que você recebe um salário, você se torna um empregado. Essa é a mentalidade que prende as pessoas. Por isso, meu pai rico nunca me pagou. E isso deixava meu pai pobre, que era um funcionário público, muito irritado. Você tem que pagar as pessoas. Mas meu pai rico não dizia que o salário era ruim. Ele dizia que você não deve ser escravo do dinheiro. Então, como empresário, se meu pai rico perdesse tudo, ele simplesmente abriria outra empresa, sem precisar de um salário fixo ou de alguém para cuidar dele. Se o governo não gostasse dele, ele se mudaria para outro país, porque empreendedores são sempre necessários. Ser empreendedor não é só ter um negócio, mas ter uma mentalidade, habilidades e seguir regras diferentes. As pequenas empresas, por exemplo, não seguem as mesmas regras das grandes corporações. O empreendedorismo começa na mente, desenvolvendo habilidades e desempenhando diferentes papéis. Se você é empregado ou tem uma pequena empresa, as regras, a mentalidade e as habilidades que você precisa são diferentes. Se eu pudesse dizer algo para alguém que nunca foi empreendedor e que está pensando em tentar, eu diria o seguinte: vou contar o que aconteceu comigo. Lembro-me claramente do meu último pagamento. Foi um dos dias mais difíceis e, ao mesmo tempo, um dos melhores da minha vida. Eu estava em Porto Rico, trabalhando para a Xerox, e meu chefe me deu um último cheque. Não era um cheque de pagamento normal, era um cheque de bônus. Acho que era em torno de $1.000, mas era tributável. Quando recebi aquele cheque, pensei, entendo o que isso significa. Fiquei animado, mas também preocupado. Então, um colega de trabalho chamado John veio até mim e disse, você vai voltar. Eu perguntei por quê. Ele disse, porque você vai fracassar. Eu olhei para ele e disse,
Olha, alguns palavrões porque foi isso que ele fez. Ele saiu daqui fracassado e voltou. E eu disse, olha, cara, você fracassou e voltou, mas se eu fracassar, nunca mais voltarei. E essa é a atitude. Entende o que quero dizer? Sim, sim. Se você disser, bem, se eu fracassar, voltarei para a casa dos meus pais. É isso que você fará. Então, se você fracassar, foi aí que me tornei um empreendedor. Fiquei sem dinheiro por anos, mas foi isso que meu pai rico me incentivou a fazer. Quando você não tem um salário fixo, você fica mais faminto, mais esperto, e isso testa seu caráter. Você se tornará uma pessoa má, você se tornará desonesto, ou você se tornará uma pessoa melhor. Então, esse é o benefício de ser empreendedor. Você descobre quem você é quando não tem nada. Por isso, é importante olhar para o quadro geral. Muitas pessoas olham para o bem, o que vai acontecer comigo. Mas quando você olha para o quadro geral, sabe que quando algo ruim acontece, algo bom também pode acontecer. Mas você precisa se preparar para o que vier. Se você acha que os próximos 20 anos serão como os últimos, vai se dar mal. Quando você e eu vamos ao supermercado e compramos uma caixa de leite, sempre verificamos a data de validade. Mas a maioria das pessoas não verifica a validade de suas ideias. Em vez de me livrar das dívidas, eu as uso de forma estratégica. Recentemente, refinanciei uma dívida de 300 milhões de dólares, reduzindo a taxa de juros de 5% para 2,5%. Ganhei muito com isso. A cada mês, mais dinheiro entra, porque meu custo de financiamento diminuiu. Portanto, enquanto alguns especialistas financeiros dizem saia das dívidas, eu digo aprenda a usar suas dívidas. Quando voltei do Vietnã, em janeiro de 1973, a primeira coisa que meu pai rico me disse foi: vá para a escola para aprender a investir em imóveis. Não se tratava só de imóveis, mas de como usar a dívida e os impostos de forma inteligente. A dívida e os impostos fazem os ricos ficarem mais ricos e os pobres e a classe média mais pobres. Por isso, todos os ricos que são médicos e advogados estão sendo enganados e não sabem por quê. Os médicos, por exemplo, estão sendo enganados. Sim, eles ganham mais dinheiro, mas a renda familiar é menor. Certa vez, meu médico chegou para mim feliz, dizendo: adivinha só, finalmente ganhei $1 milhão. E eu disse: sim, olha quanto você pagou de impostos. Ele disse: 750 mil em impostos. Então seu lucro líquido era de cerca de 400 mil. Isso não é ruim. Mas quando eu ganho $1 milhão, eu fico com 1 milhão. E a razão é que eu não ganho isso trabalhando por dinheiro. Veja, se você trabalha para ganhar dinheiro, você paga impostos. A lição número 1 de pai rico, pai pobre, é que os ricos não trabalham por dinheiro. Em vez disso, criamos negócios como empreendedores e compramos imóveis. Eu não invisto no mercado de ações. O motivo é que, como empresário, tenho mais controle sobre minha renda, quanto ganho e quanto pago de impostos. E como sou empresário e também investidor em imóveis, não pago imposto. Então, toda vez que ganho, digamos, $1 milhão como empresário, invisto imediatamente em imóveis e ganho 4 vezes mais. Assim, coloco $1 milhão em imóveis e recebo 4 milhões do banco. É por isso que adoro os bancos. Mas os bancos estão prejudicando muitas pessoas. Isso é ruim para elas, mas é bom para mim. E é por isso que, quando você imprime dinheiro, é bom para você. Mas é ruim para as pessoas que trabalham só para ganhar dinheiro. Porque quando você imprime, os poupadores são prejudicados e as pessoas que trabalham por dinheiro são prejudicadas. Quando imprimem, os devedores ficam ricos. Veja, a dívida e os impostos fazem os ricos mais ricos e a dívida e os impostos fazem os pobres e a classe média mais pobres. Quando temos ideias antigas, obtemos resultados antigos.
Então, o que está acontecendo com a maioria das pessoas? A ideia de frequentar a escola, conseguir um emprego, trabalhar duro, economizar dinheiro, se livrar das dívidas, comprar uma casa, porque ela é um ativo, investir a longo prazo, está ultrapassada. O mundo mudou. Sim, o mundo mudou em 1971, quando o presidente Nixon nos tirou do padrão ouro e o dinheiro se tornou dívida. E se nos livrarmos da escola, o que aconteceria? Talvez fosse melhor se não tivéssemos um sistema educacional. Não estou dizendo que a educação não era importante antes, mas agora ela está ultrapassada. Existe a lei de Moore, que diz que a informação dobra a cada 18 meses, ou seja, tudo ficou ultrapassado em 18 meses, e isso é um fenômeno recente. Então, quando você sai da escola, já está ultrapassado. E é por isso que sou a pessoa mais velha que conheço. Meus amigos que estudaram em Harvard. Veja, eu estudei em Harvard. Eu disse, sim, isso foi há quanto tempo? 50 anos. Hoje, os bancos estão cobrando juros para que você guarde dinheiro. Os bancos não querem seu dinheiro porque eles imprimem, e é por isso que há uma bolha nas ações e nos imóveis. As pessoas estão se desfazendo do seu dinheiro. Como eu disse aqui, os poupadores são perdedores e o dinheiro é lixo. E ainda assim, as pessoas dizem, bem, eu quero um emprego bem remunerado. Essa é uma ideia ultrapassada. Sair das dívidas é uma ideia ultrapassada. Você deve aprender como se endividar, como usar a dívida para ficar rico, e eles nunca vão te ensinar sobre impostos. A razão pela qual 1% da população está no topo e os 99% estão indo na direção oposta é porque quando se imprime dinheiro, ocorre inflação e os impostos aumentam. Qualquer empreendedor que acha que vai só lucrar, abrir um negócio e ganhar muito, precisa realmente abrir os olhos e entender a complexidade do mercado. Não é isso que os verdadeiros empreendedores fazem. A maioria dos empreendedores olha para os 28 milhões de proprietários de pequenas empresas nos Estados Unidos. Desses, 24 milhões são empreendedores solo. Eles são conhecidos como empreendedores sem funcionários. Isso acontece quando as pessoas não entendem completamente o que é ser empreendedor. A maioria das pessoas autônomas não são verdadeiros empreendedores. Os autônomos pagam os impostos mais altos de todos, e ninguém lhes diz isso. Sim, isso também é chamado de espírito empreendedor, mas o que realmente discutimos é que não existe uma economia ruim. Todos nós temos uma economia externa, mas também temos uma economia interna, e a força de vontade é mudar nossa economia interna. Para mim, é possível ver o que é bom e o que é ruim. Eu realmente não me importo porque vou ficar rico de qualquer maneira. Mas uma pessoa pobre com uma economia pessoal ruim só verá uma economia ruim porque não sabe como ganhar dinheiro em qualquer economia. Uma pessoa de classe média, que pertence à classe média econômica, deseja uma boa casa, um salário fixo, emprego e um carro. Então, quando você tira o emprego dela, para ela, isso é um desastre. Bem, como o empreendedor não tem emprego de qualquer maneira, não é nada demais. Então, tudo o que estou dizendo, pessoal, é o que Buck Fair me ensinou. Sempre há dois lados. Você entende o que quero dizer? 2 é plural, no mínimo 2. Então, se você acha que a economia está ruim, é porque sua economia está ruim. Se você acha que o emprego estável é importante, então você verá uma economia sem empregos. Sua economia versus a economia externa. O que você controla versus o que você não pode controlar. Eu posso controlar, sim. Isso se chama foco interno versus foco externo. Então, o verdadeiro empreendedor tem um foco interno que, se cair, diz: ah, isso é bom porque vou subir mais alto. A pessoa comum cai e diz: ah, vou tomar um remédio. Ou alguém comete erros e diz: ah, os erros não importam. Bem, os erros são importantes. Significa que você não sabia de algo, mas um verdadeiro empreendedor
Mesmo que caia, sempre pode levantar. Ele pode se levantar e chegar mais alto. Então, não importa o que aconteça com ele, ele fica mais forte, melhor, mais inteligente, mais feliz. Mas as pessoas com uma mentalidade fraca têm tanto medo do que acontece que geralmente acontece. Por exemplo, se as pessoas têm medo de perder o emprego, geralmente perdem o emprego. Você entende o que quero dizer? Sim, boa resposta. Sim, o primeiro trabalho do empreendedor é controlar o que está aqui dentro, na mente e não fora. No momento em que você recebe o cheque do pagamento, você é empregado. Você tem que ser mais forte do que isso. É uma questão de controle interno. Meu pai era chefe de educação, tinha doutorado. Eu fui para casa e perguntei, por que a gente não aprende sobre dinheiro na escola? Ele me olhou e disse, porque o governo não quer nos ensinar essa matéria. O governo nos diz o que podemos e o que não podemos ensinar. Isso me soou estranho e eu falei, peraí, a gente não vai na escola para aprender sobre dinheiro? Ele falou, não, seu trabalho é conseguir um emprego. Então eu falei, ué, mas a gente consegue um trabalho para ganhar dinheiro. E ele, não, só tem que conseguir um trabalho. E eu, não, o propósito de trabalhar não é ganhar dinheiro? E ele respondeu, é. Eu perguntei, ué, por que a gente não aprende sobre dinheiro então e pula a parte do trabalho? Ele virou frustrado e falou, se você quer aprender sobre dinheiro, por que você não pergunta para o pai do seu melhor amigo sobre dinheiro? Era sobre o pai do Mike. Mas por que ele? Ele falou, porque o pai do Mike é um empreendedor. Mas o que o senhor é então? E ele, eu sou empregado do governo. E eu, qual a diferença? Ele falou, a diferença é que o empreendedor tem que saber sobre dinheiro ou então não vai ser mais empreendedor. E diz que um empregado não tem que saber nada sobre dinheiro, porque o governo e a empresa que vão cuidar dele. Eu que era criança fiquei meio confuso, aí só segui o conselho dele. Fui até o escritório do pai do Mike, bati na porta e falei, tô aqui, tenho 9 anos e quero saber sobre dinheiro. Ele só virou e falou, vai embora. E assim começou a história do pai rico, pai pobre. E aí, de tanto insistir, meu pai rico acabou concordando em me ensinar sobre dinheiro com uma condição. A condição é que ele nunca me pagaria, porque no momento em que ele me pagasse, eu ia agir como empregado. E essa é a armadilha. Empreendedores trabalham para ser livres, e aquilo, no alto dos meus 9 anos, deu um bug na minha cabeça. Ele falou, nunca queira uma folha de cheque, meu filho. Entendeu? Ok, entendi. Ele virou e falou, como é que eu ganho dinheiro, empreendedor? Pensa bem assim. Então, como que eu aprendo a ganhar dinheiro? Foi aí que ele me mostrou o jogo de tabuleiro Monopoly. Então ele tinha hotéis e eu fazia as coisas lá para ele. Limpava o chão, pegava bitucas, coisinhas pequenas, sabe? E quando fiquei mais velho, comecei a trabalhar no escritório, no marketing, na contabilidade. Eu era basicamente um aprendiz, mas sempre trabalhando de graça. E aí a maneira como ele me ensinava sobre dinheiro era jogando Monopoly. Até que um dia eu fiquei de saco cheio, virei e falei, quando você vai me ensinar sobre dinheiro? O que você acha que a gente está fazendo? Eu falei, jogando Monopoly. E ele, não, o que nós estamos fazendo jogando Monopoly? O que nós estamos fazendo então? Não sei. E ele, estou te ensinando sobre dinheiro. Por exemplo, você está aprendendo como ter uma casa verde. Então ele falou, tem muitas fórmulas para se ter sucesso com dinheiro, tem milhares delas, mas uma das melhores é jogando Monopoly. E ainda é 4 casas verdes, um hotel vermelho. Eu falei, o quê? Ele disse, uma das melhores formas de se adquirir grandes riquezas é jogar o Monopoly na vida real. A cada 4 casas verdes, um hotel vermelho. Eu falei, é isso mesmo? E ele, é isso. O que você acha que eu estou fazendo aqui?
Eu respondi que não sabia, então ele me levou para fora e mostrou a sua casa verde. 10 anos se passaram. Eu já tinha 19 anos e estava numa escola em Nova York. Foi quando voltei para o Havaí. Meu pai rico já tinha comprado um pedaço de terra maior do que a metade da praia de Waikiki. E ainda hoje, quando você vai à praia de Waikiki, vê lá o Hotel Hyatt Regency. Esse hotel é dele. Assim como no jogo Monopoly, eles adquiriram os ativos e os tornaram maiores. Ele apenas manteve o que hoje chamam de assembleia, porque a propriedade não era tão grande naquela época. Então ele teve que comprar todos os comércios menores, porque Waikiki era um vilarejo pequeno. Ele foi lá, comprou um comércio, depois comprou outro. Demorou algum tempo, mas finalmente ele montou esse pedaço de propriedade e depois montou o hotel, que agora é um hotel gigante e que ele vendeu por 800 milhões de dólares. Foi dessa maneira que eu aprendi sobre dinheiro. Tive alguns problemas financeiros, houve gente que me apunhalou pelas costas, mas isso foi bom porque me fez crescer. É o espírito da coisa. Sim, as pessoas que têm medo de errar, como ensino na escola, não crescem nunca, porque no mundo espiritual existe o bem e o mal, o certo e o errado, o alto e o baixo. E as pessoas só querem estar certas, ser positivas, mas na realidade não é sempre assim. Eu não vinha de uma família extremamente pobre para os padrões da época, mas minha família possuía uma mentalidade de pobreza. O que isso significa? Ser rico ou pobre, ser de classe média, é uma questão de atitude fundamental. A pobreza é algo que se transmite, que se ensina nas famílias. Da mesma forma, a classe média também é ensinada. Para as pessoas que estão em casa agora, enfrentando problemas financeiros porque ganham pouco ou estão infelizes apesar de ganharem muito, fazendo algo de que não gostam, talvez isso seja um reflexo do que aprenderam. O senso comum muitas vezes ensina que é preciso trabalhar duro para ter algo, ou que os ricos não são pessoas boas. O sistema escolar, por sua vez, não quer te ensinar sobre dinheiro porque foi planejado para formar empregados. É importante ter médicos, advogados e especialistas, mas a educação sobre dinheiro é negligenciada. A maioria das pessoas carece de conhecimentos reais sobre negócios, como contabilidade, dívidas ou impostos. É essencial entender essas coisas, mas ninguém ensina isso na escola. Quando me perguntam como meu pai rico aprendeu essas lições e meu pai pobre, que era estudado, não aprendeu, a resposta é simples. O pai do meu pai rico faleceu quando ele tinha 13 anos. Com 13 anos, ele teve que assumir os negócios da família e deixar a escola. Isso foi uma bênção disfarçada. Às vezes, uma bênção vem disfarçada de adversidade. Seus professores tornaram-se seu tesoureiro, contador, advogado, banqueiro e agentes imobiliários. Ele teve o que chamo de professores reais, ao contrário dos professores escolares que não praticam o que ensinam. A maioria dos professores escolares não segue uma ética prática, ensinam matérias que não aplicam. Perguntei a um professor: "Professor, estou no meu 3º ano de cálculo e resistência dos materiais. Vou usar isso algum dia?" Ele respondeu: "Não." "Então, por que ensina?" "Porque me pagam." "Mas você já usou alguma vez?" "Não." Se posso dar um conselho busque professores de verdade que fazem o que ensinam todos os dias. Meus contadores, advogados, banqueiros fazem isso diariamente. E é assim que aprendo, resolvendo problemas dos meus negócios. Tenho esses profissionais na descagem rápida porque estamos sempre resolvendo problemas juntos. Quando compartilho essas informações, os ricos muitas vezes dizem: "Não conte a eles, Robert. Não diga às pessoas o que você sabe." Mas a mentalidade de pobreza é antiga. Mesmo não sendo religioso, lembro que a Bíblia menciona: "Vocês terão pobres por perto sempre." Essa mentalidade de medo está em suas palavras.
Palavras se tornam realidade. Se alguém diz não posso ou não consigo, isso se torna verdade para ela. Meu pai formado dizia: você acha que dinheiro dá em árvore? Não dá para comprar isso. E meu pai rico dizia: é por isso que ele é pobre. Um pobre diz: como vou comprar isso? Nunca poderei pagar. Essa mentalidade é um escape. Meu pai rico dizia: em vez de não tenho dinheiro para isso, pergunte como posso pagar por isso. O que preciso fazer para chegar lá? Uma pergunta abre a mente, uma afirmação a fecha. Quando diz não posso pagar por isso, sua mente se fecha. Rugby e futebol têm equipes, mas com regras diferentes. Outros jogam golfe, sozinhos. Cada um tem seu jogo, e no jogo financeiro, sigo as regras dos negócios de imóveis. Digo para os jovens: encontrem seu jogo. Escrevi: pai rico, pai pobre, porque sabia que esse momento chegaria. Vivemos em um mundo incerto e assustador, provavelmente o momento mais perigoso. Nunca houve uma economia mundial antes. Há 100 anos, uma quebra no mercado de ações na Inglaterra não afetava o mundo. Hoje, uma queda nos Estados Unidos afeta o mundo inteiro. Com as mídias sociais, é como se estivéssemos em um território desconhecido. Fico animado porque ganho mais dinheiro quando o mercado cai, mas para as pessoas comuns, isso é devastador. Temo uma depressão global. Como isso afeta o trabalhador? Os donos de pequenas empresas estão preocupados com os próximos 3 meses. A situação não parece boa. Pessoas estão sendo demitidas, empresas sem caixa. A saída é incerta. A dívida nacional na Segunda Guerra Mundial era de 25 bilhões. Hoje, imprimem 125 bilhões diariamente, equivalente a 5 segundas guerras mundiais por dia. Estão imprimindo tanto dinheiro que parece um balão de ar quente com um buraco. Tentam consertar, mas o rasgo é grande demais. Nossa dívida em relação ao PIB passou de 60 para 90, 105 e está indo para 120. Continuarão imprimindo dinheiro, o que significa que poupadores estão perdendo como previ. A mensagem é clara. Este é o momento da metamorfose. A educação financeira, nos termos do pai rico, é uma transformação financeira. Metamorfose é a evolução de uma forma imatura para uma adulta, incompleta para completa. Como uma lagarta se transformando em borboleta. Dizem que não há nada que possa prever uma borboleta dentro de uma lagarta. Se você está enfrentando dificuldades financeiras, veja-se como uma lagarta e a crise atual como seu casulo. Você será uma vítima ou verá isso como a melhor coisa que já aconteceu? A crise pode inspirar a ser mais saudável e rico ou levar à falência. A escolha é sua. Está na sua mente, coração, corpo, espírito, atitude. Essa pode ser a melhor coisa que já aconteceu fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Você se tornará uma borboleta ou será esmagado como uma minhoca. Se está com problemas hoje, minha mensagem é dura. A crise está na sua cabeça. A boa notícia é que você pode mudar a crise mudando sua mentalidade. Detesto me gabar, mas estou bem financeiramente porque previ essa crise. Seria irresponsável alertar sobre a crise e não me preparar. A boa notícia é que a crise está na sua cabeça, a má notícia também. Você não precisa de segurança no emprego, mas de um trabalho significativo. Não precisamos de dinheiro, mas de um trabalho que nos motive. É isso que nos ajuda a superar os tempos difíceis. A boa notícia é que minha empresa continua a gerar lucros consistentes com o nosso produto inovador. A má notícia é que a cadeia de fornecimento foi interrompida, mas vejo isso como um problema positivo, pois mostra a alta demanda. Temos um bom fluxo de caixa, o que nos proporciona estabilidade financeira. Além disso, possuo investimentos sólidos em ouro e prata. No setor imobiliário, enfrento desafios que, embora difíceis, me fortalecem como empresário. Adotar uma postura resiliente é crucial. Não posso me permitir desanimar e lamentar, dizendo:
O governo deveria cuidar de mim. O que devo fazer agora? Voltar a ser empregado, empresário, autônomo ou investidor? Devo procurar um novo negócio, começar algo do zero ou repensar minha carreira profissional? Existe um processo estruturado em etapas sobre como posso me preparar para essas adversidades. Tenho um amigo no Panamá que possui uma fazenda de abacates, pois percebeu que as pessoas sempre precisarão se alimentar. Outro amigo está cultivando mirtilos, enquanto um terceiro em Seattle transformou a casa grande que tinha em pequenos apartamentos alugáveis, aumentando significativamente sua renda ao atender trabalhadores temporários. A questão essencial é que todos têm a capacidade de fazer algo, mas é fundamental descobrir o que cada um pode fazer de melhor. Os ricos não trabalham apenas para ganhar dinheiro devido a altos impostos. Existem 3 tipos principais de renda: a renda auferida, a de portfólio e a passiva. Se eu tiver um emprego, essa é a renda auferida. Profissões como médicos e programadores se encaixam nessa categoria, pois trabalham diretamente para obter essa renda. Comprar uma maçã por 10 e vender por 20 resulta em renda de portfólio, representando ganhos de capital. No entanto, a renda passiva, gerada pelo fluxo de caixa de investimentos, raramente é tributada. É por isso que muitos nos Estados Unidos clamam por impostos para os ricos. Eu digo, boa sorte, porque a maioria dessas pessoas não entende os diferentes tipos de renda. Os ricos geralmente não têm empregos tradicionais, mas sim ativos que geram renda passiva. Por isso, muitas vezes, a educação formal não ensina essas estratégias financeiras. Recentemente, li um artigo sobre Jared Kushner, explicando como Trump e ele não pagam impostos e ainda assim ganham milhões de dólares. O jornalista não conseguiu compreender a lógica, pois nas escolas não se ensinam os 3 tipos de renda. Em vez disso, muitas vezes julgam e criticam, alegando que é uma armadilha. Vemos repetidamente exemplos como a Amazon, que também não paga impostos. Quando confrontado com reclamações de que isso não é justo, minha resposta é: depende de qual lado da moeda você está. Para mim, é justo porque as leis tributárias estão disponíveis para todos, não apenas para os ricos. Qualquer um pode utilizá-las com a educação financeira adequada. Eu defendo a educação financeira porque, sem ela, você estará sempre à mercê dos impostos. Muitas pessoas não acreditam quando digo que é possível ganhar $1 milhão sem pagar impostos. Meu pai rico me ensinou isso jogando Monopoly, 4 casas verdes, um hotel vermelho. Ray Kroc, do McDonald's, também exemplifica essa estratégia, comprando imóveis para não pagar impostos enquanto vende hambúrgueres. Jeff Bezos, por exemplo, acumulou bilhões pagando 0 de imposto, o que é perfeitamente legal. A maioria das pessoas não faz isso por falta de instrução financeira. Jared Kushner aprendeu observando investimentos imobiliários desde criança, entendendo que você pode ganhar e manter seu dinheiro. Esse entendimento é crucial. Não basta ganhar dinheiro, é essencial guardá-lo e minimizar os impostos pagos. Isso é possível graças às leis tributárias, que são acessíveis a todos, desde que se tenha o conhecimento necessário. A maioria das pessoas desconhece essas estratégias, porque a educação formal não ensina sobre dinheiro, mantendo a classe média e os pobres em desvantagem. A diferença entre ricos e pobres é evidente na educação financeira que os ricos passam para seus filhos. Essa lacuna é ampliada por um sistema educacional que perpetua o desconhecimento financeiro. Eu conheço o jogo dos ricos. Meu pai rico me ensinou, e você, como banqueiro, entende isso. Lição número 1 do pai rico: os ricos não trabalham por dinheiro. O jogo dos banqueiros e dos ricos é diferente daquele ensinado na escola, e essa é a essência de pai rico, pai pobre. Meu pai pobre era bem educado, mas financeiramente desinformado, ensinando nossos filhos sem o conhecimento adequado sobre dinheiro.
Por outro lado, meu pai rico, um empresário sem diploma, mostrou-me como a educação prática supera a teórica. Buckminster Fuller me repreendeu em 1983, mudando minha perspectiva sobre trabalho e dinheiro. Não se trata de conseguir um emprego, economizar dinheiro e investir cegamente, mas de entender dívidas e impostos. É irônico que ainda incentivemos as crianças a seguirem um caminho financeiro que beneficia o sistema e não a elas mesmas. Aprendi cedo que trabalhar por dinheiro limita o pensamento. Meu pai rico insistiu que eu trabalhasse para ele de graça, ensinando-me a pensar como um empreendedor e não como um empregado. A mentalidade de buscar segurança em um emprego, pagar impostos e economizar é arriscada, especialmente em um sistema que imprime dinheiro constantemente. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles, uma lição fundamental que diferencia suas estratégias financeiras. A educação financeira deve ser prioritária para capacitar todos a utilizar as leis tributárias e financeiras em seu benefício. Este conhecimento não é um privilégio exclusivo dos ricos. É acessível a todos que buscam entender e aplicar essas estratégias financeiras. Bem, isso veio como uma lição antes do pai rico. Eu estava na escola dominical. Minha professora era uma jovem encantadora e inspiradora. Eu tinha 9 anos quando ela nos perguntou: por que os 3 homens sábios eram inteligentes? Eu, na minha inocência, respondi: porque eles eram ricos. Eles deram a Jesus ouro, incenso e mirra, então tinham que ser abastados. Mas ela corrigiu gentilmente: não, não é por isso. Confuso, insisti. Mas eles tinham ouro, incenso e mirra. Ela então explicou: o que os tornava sábios era o fato de sempre buscarem o melhor mestre. Se você quer ter sucesso na vida, precisa encontrar os melhores instrutores. Esse conselho ressoou em mim. Quando meu pai pobre disse: vá procurar seu pai rico, eu estava apenas seguindo essa orientação. Desde então, adotei a política de buscar grandes professores, aqueles que ensinam a partir da experiência verdadeira. Durante minha formação, percebi a importância de instrutores genuínos. Na escola de aviação, meus instrutores sabiam voar de verdade, uma habilidade demonstrada na prática. No entanto, na escola tradicional, muitas vezes não sabemos se o professor é competente. No meu programa de MBA, ainda como membro do Corpo de Fuzileiros Navais, encontrei um professor de contabilidade que claramente não compreendia a matéria. Ele tinha um mestrado em contabilidade, mas isso não o tornava um verdadeiro contador. Confrontando-o, percebi que muitos educadores não possuem a experiência prática necessária. Esse episódio destacou para mim a diferença entre conhecimento teórico e experiência prática. A falta de educação financeira adequada é um problema sério. As escolas ensinam que qualquer coisa de valor é um ativo, mas, na realidade, ativos são aqueles que colocam dinheiro no seu bolso, enquanto passivos tiram dinheiro do seu bolso. Muitos acreditam que sua casa e carro são ativos, quando, na verdade, eles drenam seus recursos. Planos de aposentadoria são passivos, tirando dinheiro mensalmente e beneficiando grandes instituições financeiras. A diferença entre os ricos e os pobres está no entendimento dos tipos de renda, auferida, de portfólio e passiva. A renda passiva, como o fluxo de caixa, raramente é tributada, enquanto a maioria das pessoas trabalha para a renda auferida, a mais taxada. A desigualdade fiscal muitas vezes causa indignação. Muitos não entendem que as leis tributárias podem beneficiar a todos, não apenas os ricos. Com a educação financeira adequada, qualquer pessoa pode usar essas leis para seu benefício. O artigo sobre Jared Kushner explicava como algumas famílias ricas pagam poucos impostos, um conceito que muitos acham injusto, porque não foram ensinados sobre os diferentes tipos de renda.
A educação financeira é crucial para entender como usar essas leis a seu favor e evitar a carga tributária pesada que recai sobre aqueles que não têm esse conhecimento. A falta de ensino sobre dinheiro nas escolas é uma estratégia para manter a classe trabalhadora submissa. Enquanto os ricos educam seus filhos sobre finanças, a classe média e os pobres permanecem ignorantes. Se eu perdesse tudo amanhã, com minha experiência e conhecimento, saberia como recomeçar. Empreendedores têm essa resiliência, reinventam-se constantemente e adaptam-se a novas situações. Eles não aceitam um não como resposta e sempre buscam novas oportunidades, independente do ambiente. Para ser um empresário de sucesso, é fundamental entender que altos e baixos fazem parte da jornada. A aprendizagem contínua é essencial. Estou sempre lendo, estudando e cercando-me de outros empreendedores, evitando aqueles que só reclamam da economia. Se eu perdesse tudo, simplesmente voltaria a empreender, porque o empreendedorismo é uma mentalidade e um conjunto de habilidades que se aplicam em qualquer lugar. A alfabetização financeira é a chave para a independência. Para alcançar um fluxo de caixa positivo e, eventualmente, a riqueza, é necessário reconfigurar a mente. Mudando a forma como pensamos sobre dinheiro e investimentos, podemos abrir novas possibilidades. Com determinação e o conhecimento certo, qualquer um pode alcançar suas metas financeiras e construir uma vida próspera. Desejo a você uma aposentadoria gratificante que proporcione benefícios médicos abrangentes. Este é o cerne da questão. Infelizmente, não posso ajudá-los diretamente, pois eles precisam reconfigurar suas mentes. A economia acontece entre estes ouvidos e aqueles, e é aqui que ela realmente se desenrola, no coração e nas entranhas. Primeira dica: utilize a dívida para avançar. Isso pode parecer completamente contraditório. Como a dívida pode ajudá-lo a progredir? Como Robert diz, é necessário ter o tipo certo de dívida que trabalhe a seu favor, em vez de ser apenas uma despesa. Existem dívidas boas e dívidas ruins. Novamente, isso remete à demonstração financeira: receita, despesa, ativo e passivo. Portanto, a dívida se enquadra aqui. Digamos que eu vá comprar um Mercedes ou uma casa. Um Mercedes? Minha casa é um ativo? Não, sua casa é um passivo. Não importa se você não tem dívidas, uma casa é um passivo. O mesmo vale se você tiver um carro. O carro é um passivo. A razão disso é que, como mencionamos anteriormente, as 6 palavras básicas da educação financeira, da inteligência financeira são receita, despesa, ativo, passivo, e as outras 2 palavras são fluxo de caixa. Quando você olha para uma pessoa comum, ela tem um emprego, o dinheiro entra, ela paga sua casa e o dinheiro vai para o banco através de uma hipoteca. Portanto, não é um ativo porque o dinheiro está saindo. Então, é um passivo. A definição de passivo é: ele tira dinheiro do seu bolso e, no caso de um ativo, ele coloca dinheiro no seu bolso. Assim, quando tenho uma propriedade alugada, ela coloca dinheiro no meu bolso. Portanto, se eu morar na casa, ela é um passivo, porque mesmo que eu não tenha nenhuma dívida com ela, ainda tenho impostos, depreciação, reparos, manutenção, seguro e outros custos. Quando eu alugo uma propriedade, se fiz um bom trabalho ao comprá-la e estruturá-la, todo mês ela me envia dinheiro. Comecei quando tinha 25 anos e possuía um pequeno apartamento de um quarto. Isso colocou dinheiro no meu bolso. Era um começo. Portanto, essa era uma boa dívida. Veja bem, a dívida também foi paga. Também colocou dinheiro no meu bolso. Portanto, eu estava ganhando dinheiro com minha pequena casa. Hoje, minha esposa e eu possuímos 6.500 casas, e todo mês 6.500 casas colocam dinheiro no meu bolso. As pessoas que moram nelas me adoram,
pois tenho um lugar para morar. Mas tudo isso veio de uma dívida estratégica e bem administrada. Terceira dica: encontre mentores. Uma das dicas mais mencionadas, mas também uma das mais essenciais, é ter um mentor que possa orientá-lo em momentos desafiadores. Um mentor pode ajudá-lo a entender sua área e guiá-lo para que se torne o melhor possível. Minha professora da escola dominical era uma mulher jovem e bonita, e ela disse, quando eu tinha 9 anos, "Por que os 3 reis magos eram sábios?" Eu respondi, "Porque eles eram ricos. Eles deram a Jesus ouro, incenso e mirra. Então, eles devem ser ricos." Ela disse, "Não, não é isso." Eu disse, "Bem, eles tinham ouro, incenso e mirra." Ela disse, "Não é por isso. Por que então eles eram sábios?" Eu falei, "Não sei." Ela respondeu, "Eles eram sábios porque buscavam sempre o melhor professor." Ela disse, "Se você quiser ter sucesso na vida, encontre os melhores professores." Quarta dica: não trabalhe por dinheiro. Isso parece completamente fora de lugar num vídeo que fala sobre como se tornar rico e bem-sucedido. Não é possível ser rico sem dinheiro, certo? Bem, na verdade, o motivo pelo qual você não é bem-sucedido financeiramente pode ser porque está muito concentrado no dinheiro. Mas, quando eu ganho $1 milhão, fico com $1 milhão, e a razão é que não ganho isso trabalhando por dinheiro. Veja, se você trabalha para ganhar dinheiro, é tributado por isso. A lição número 1 de Pai Rico, Pai Pobre é que os ricos não trabalham por dinheiro. Em vez disso, criamos negócios como empreendedores e adquirimos imóveis. Não quero investir no mercado de ações, pois, como empresário, tenho mais controle sobre minha renda, quanto ganho e quanto pago de impostos. Como sou empresário e também investidor em imóveis, não pago imposto algum. Assim, toda vez que ganho, digamos, $1 milhão como empresário, invisto imediatamente em imóveis e tenho um aumento de 4 para 1. Então, coloco $1 milhão em imóveis e recebo 4 milhões do banco. É por isso que adoro os bancos, mas os bancos estão prejudicando todo mundo. É terrível, mas é bom para mim. Com essas dicas de Robert Kiyosaki, o caminho para um fluxo de caixa positivo e para ficar rico está ao seu alcance. Qual sua dica favorita de Robert? Diga nos comentários e não deixe de clicar em curtir e se inscrever para acompanhar nossos vídeos.